E se existisse um período do ano, sabe, um tempo reservado só para reparo da alma? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa jornada espiritual judaica muito profunda, toda desenhada para uma intensa transformação pessoal. O nome dela é Shovavim. Quase toda a tradição tem suas épocas especiais para reflexão, né? Mas poucas são tão estruturadas, tão intensas quanto essa que a gente vai conhecer agora. Uma janela espiritual de 6 semanas chamada Shovavim. Então, vamos lá. O que é exatamente esse tal de Shovavim? Bom, em essência, é um período de 42 dias totalmente dedicado ao arrependimento e à retificação espiritual, um conceito que no judaísmo é conhecido como Tikkun. Mas olha, não é só um tempo genérico para, sabe, vou ser uma pessoa melhor. Não, a coisa é bem mais específica. Esse período tem uma origem e um propósito muito claros, que vem de um chamado bem poderoso ao retorno. E para a gente entender a essência do Shovavim, a gente precisa ir lá na raiz. O próprio nome, ele vem direto de palavras muito fortes do profeta Jeremias. É aqui que está o coração da coisa. Essa palavra em hebraico, Shovavim, que a gente traduz como filhos rebeldes, essa única palavra define o tema central de todo esse período. E o termo rebelde aqui tem um peso. Ele não fala de um simples erro ou um deslize. Ele implica uma escolha consciente de quebrar um compromisso. É por isso que esse chamado para voltar, para retornar, é tão impactante. Ok, a gente já entendeu a ideia, o porquê, mas e o como? Como é que se faz esse tal reparo espiritual na prática? Quem deu um projeto bem claro para isso foi um místico do século XVI, o Rabi Isaac Luria, mais conhecido como Arizal. O Arizal enxergava esse processo em duas frentes que precisam estar em equilíbrio. De um lado, o reparo do corpo, que acontece com ações concretas, no mundo físico, e do outro, o reparo da alma, que é um trabalho interno de intenção e devoção. E a estrutura dessa jornada, nossa, é de uma intencionalidade incrível. Existe quase que um mapa escondido, sabe, codificado no próprio nome desse período. O nome não é nem um pouco aleatório. Na verdade, ele é um acrônimo brilhante, que é formado a partir das 6 porções semanais da Torá, que são lidas justamente durante esse tempo. E olha aí, que impressionante! A primeira letra de cada uma dessas 6 porções da Torá, quando a gente junta todas elas, forma exatamente a palavra Shovavim. É um design muito profundo. E a genialidade não para por aí. Isso cria um caminho super focado. Em vez de ser uma coisa genérica, cada semana tem um alvo específico, o que permite um trabalho espiritual muito mais concentrado e profundo. Dá para ver uma progressão muito clara nessa jornada, né? Começa com o reparo de coisas fundamentais, como alianças e relacionamentos, e depois vai afunilando para a retificação de traços internos do caráter, como a raiva e a arrogância. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: por que justamente nessa época do ano? E a resposta para isso conecta tudo. Tem a ver com a própria história que está sendo lida nessas porções da Torá, o êxodo do Egito. Pensa assim, esse período é como uma reencenação pessoal daquela jornada coletiva. É um caminho espiritual que nos leva de um estado de impureza e aprisionamento para um estado de liberdade e entendimento. E, para ir ainda mais fundo, a tradição mística da Cabala ensina que os israelitas no Egito tinham caído para o nível 49 de impureza espiritual, o mais baixo que existe. Então esse período espelha exatamente essa jornada para sair desse abismo, subindo em direção à máxima clareza espiritual. No fim das contas, isso tudo serve como um lembrete muito poderoso de que os calendários espirituais, muitas vezes, guardam verdadeiros mapas para o nosso crescimento. Eles guiam o caminho da rebeldia de volta para a renovação. Fica a reflexão, né?